Este vídeo aqui eu faço para trocar ideia com alguns fãs mais exaltados da banda Crypta, que foram lá assistir o vídeo mais recente do canal Metal Musicast e não gostaram do que viram e ouviram. E tem comentado lá no YouTube, ou alguns mandaram direct para mim. Quem tem meu contato também trocou ideia comigo no WhatsApp, e o pessoal ficou numa certa polvorosa com o que eu falei lá. Vamos trocar ideia sobre isso, eu já explico para vocês. Se você não está acompanhando, fique até o final do vídeo, você vai entender, e eu quero saber também a sua opinião, então fique ligado, beleza? Tamo junto, sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast. O que aconteceu foi o seguinte: eu fiz uma live no domingo em que eu me propus a fazer resenhas ao vivo. Foi muito bom. Resenhei o disco do Angra, o novo Cycles of Pain, o novo da Nervosa, Jailbreak, que eu curti muito também, e o novo da Crypta, Shades of Grey. É isso? Não, Shades of Grey não. Olha o ato falho aí, confundi com 50 Shades of Grey. É Shades of Sorrows, ou Sorrows, alguma coisa assim. Haters, esperem para me xingar, não vão me xingar por causa desse equívoco aqui. Bom, vamos lá. A verdade é que eu fiz uma resenha completa do CD, do álbum, tanto o da Nervosa quanto da Crypta. Lá eu comentei sobre músicas, letras, né, todo o instrumental, batera, guitarra, vocal de uma banda e de outra. Também em alguns momentos de passagem, nem era o tema mais importante, eu falei sobre a escolha visual das duas bandas como conceito para os shows, para o palco. E de passagem também eu falei sobre uma prática que a Fernanda Lira, na minha opinião, faz, que se chama kardashianismo, e que a Pri Amaral não faz. E ali o meu ponto era levantar a questão que, pelo fato da Fernanda Lira fazer o kardashianismo, eu já explico para vocês o que é, mas pelo fato dela fazer isso, às vezes dá a impressão para muitos fãs que a Crypta tá com maior destaque do que a Nervosa. Isso foi minha opinião, coloquei lá. O que é o tal kardashianismo? Vamos trocar ideia aqui, vamos tentar fazer com que o vídeo que eu faço agora seja interessante e até edificante, faça a gente refletir sobre coisas interessantes do nosso tempo. O que é o tal kardashianismo? É uma expressão que é popular, não está no mundo acadêmico, está aí vagando pela internet, que representa essa hiperexposição das pessoas na internet. Muitas vezes pessoas muito famosas, como as irmãs Kardashians, que dão o nome para a expressão. São pessoas que se aproveitam em demasia das redes sociais e ganham dinheiro com isso. As Kardashians são empresárias, salvo engano. Sou aqui um especialista em Kardashians, mas sei que elas são empresárias, ganham dinheiro com essa exposição. E isso gerou a expressão, que é um tanto jocosa, é verdade, mas que representa essa hiperexposição, essa necessidade constante que algumas pessoas têm de conseguir validação do grande público, de uma multidão de estranhos. Essa autoindulgência, não é? A pessoa baixa a guarda no senso crítico daquilo que daquilo que é adequado mostrar em público, daquilo que não é adequado a isso. A pessoa perde um pouco essa capacidade de avaliar, esse discernimento. Tudo isso é o tal kardashianismo. E eu disse que a Fernanda Lira faz o tal kardashianismo e a Pri Amaral não faz. E ontem eu resolvi subir para o YouTube um corte com o tema, porque eu achei interessante levantar tais questões que são decorrentes do kardashianismo. Por quê? Quais são as questões? Não é nem estupidificação, existe essa palavra, as pessoas ficarem mais estúpidas, não é nem em relação ao artista que faz isso, porque o artista está ganhando um troco, está fazendo e contando com monetização de canal, de redes sociais, conseguindo patrocínios, conseguindo lançar produtos. O artista está ganhando, mas não vamos negar que é reflexo de uma decadência
da área da comunicação. A gente vê que o jornalismo fica decadente com isso, claro que fica. É aquele meme de Caetano Veloso achou vaga no Neblon, olha o que eu mandei. Achou vaga no Leblon. Então, nós temos aí a outra notícia que recentemente modelo vê o filho acordando. O que ela acha disso? Quem foi que falou isso pra mim? Porque eu trabalho no jornal e essas notas chegam, eu fico vendo isso. Quem foi? Alguma modelo? Coloque aí na internet, modelo que falou o que ela acha quando ela vê o filho dela, o bebê, acordando. E as pessoas ficam, porque essa modelo, que eu não lembro quem é, ela disse assim, ela colocou no Instagram dela, olha, amanhã vou dar uma notícia nova, bombástica, coisa absurda, tal, sei lá o que ela falou. E as pessoas ficavam comentando, tô ansiosa, uma mulher comentando lá, tô muito ansiosa, mulher, diga logo, fia, que é isso? Me diga o que tá acontecendo. Ou seja, é um reflexo da estupidificação, da condição estúpida de muitas pessoas, das grandes massas. Eu não estou apontando o dedo para uma pessoa, dizendo que a vocalista da banda é estúpida, que é isso. Não, nada disso. A estupidificação é das massas, das multidões. Tem esse efeito manada, que as pessoas querem seguir determinadas pessoas. Se muitos estão seguindo, as pessoas querem seguir também. E gera essa autoexposição, essa hiperexposição, essa autoindulgência e necessidade constante de atenção, de validação de estranhos que a pessoa que posta ali sequer conhece. Já é difícil você batalhar a validação de conhecidos, de familiares, amigos, colegas de trabalho. Imagine só ficar buscando validação de multidões de estranhos. O comentário era esse, né? E o comentário na verdade era para dizer que a cripta consegue mais visibilidade em decorrência do kardashianismo da Fernanda Lira. Eu acho interessante, porque como eu disse, no jornalismo a decadência é patente, é evidente. E isso veio para o metal. O metal sempre teve uma preocupação de ser um pouco mais fora daquilo que está no mainstream, está na moda. Mas essas notícias estão também nos meios de comunicação do metal. Então sai a notícia de que Marcelo Barbosa, do Angra, consegue fazer leg press, que é um movimento de musculação com as pernas, com tantos quilos, não lembro agora. Isso virou notícia. Depois tinha uma outra da Fernanda Lira, né? Fernanda Lira vai almoçar antes ou depois do show. Isso é kardashianismo. Se os artistas faturam, quem sou eu para reclamar? Se os jornalistas faturam, quem sou eu para cornetar? Porém, na qualidade de alguém que vem produzir conteúdo na internet e curto muito falar sobre comunicação, sobre o estado da arte da comunicação, eu gosto muito de levantar esse tipo de questão, sim, para reflexão, não para ser hater de ninguém. Aliás, quem colocou lá que eu sou hater da cripta, veja que eu já escrevi uma coluna, na minha coluna semanal, todas as quintas-feiras no Jornal Diário de São Paulo, falando sobre a cripta, sem detonar, quando houve a formação da banda, acho que há uns 2 anos, eu escrevi. E eu também já fiz uma entrevista aqui com a Luana D'Ameto, você vai lá assistir. Não tem nada de hater, trocando ideia com ela normalmente. E mais ainda, eu fiz a resenha do novo disco e eu não detonei o novo disco. Porém, eu disse que a voz da Fernanda estraga todo o disco, põe tudo a perder. Um disco que tem um excelente trabalho de dupla de guitarristas, um ótimo trabalho na batera, boa produção gráfica, boa produção sonora, beleza, mas aquele tipo de voz, para o meu gosto, põe tudo a perder. Aquela técnica que ela usa não me agrada. Eu acho que nenhuma banda que tem vocalista que usa aquela técnica está entre as minhas preferidas. Foi essa a minha resenha. E vejam que essa questão do kardashianismo leva a isso. As pessoas se apegam aos artistas de uma maneira carente. Por que eu digo isso? Aqui vai mais um ponto de reflexão que eu acho muito interessante a gente levantar. Quando nós somos mais jovens, olha, tiozão aqui, né? Quando a gente está ali na adolescência, começo da vida adulta, é natural a gente projetar um tanto dos nossos traços de personalidade naquelas coisas que a gente gosta e que ostenta publicamente que gosta. Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu colocava lá a camiseta do Motorhead,
pá, erguia a cabeça, estufava o peito. Motorhead me representava, usando a expressão tão comum hoje. Ou a do Metallica, pô, James Hetfield me representava demais. Eu queria ter o mesmo jeito do cara, tal. Eu tinha 15, 16 anos de idade, tá? Então punha lá Metallica, tal, andava pra lá e pra cá, com o peito estufado, cabeça erguida, aquela atitude assintosa de adolescente se autoafirmando. Iron Maiden, pô, Steve Harris me representava, esse é o cara, punha lá a camiseta do Powerslave. Isso é normal, ou seja, eu estava projetando naquelas camisetas, naquela postura perante a sociedade, traços da minha personalidade que necessitavam de afirmação e de validação de um determinado grupo e de exclusão de outros, né? Eu precisava excluir outros grupos, a típica rebeldia juvenil, e ser aceito por alguns que eu escolhesse. Isso é normal. Só que essa postura, ela precisa amadurecer. A pessoa precisa ter um tanto de maturidade. E quando a pessoa não tem, ou muitos fãs da base de fãs da cripta são infanto-juvenis, ou já são tiozões como eu, mas não amadureceram. Tem ainda camadas de imaturidade dentro de si, dentro da sua mente, da sua estrutura psíquica. Porque o ato de criticar aquilo que eu gosto não pode necessariamente me ofender, numa fase de maturidade em que eu não projeto mais meus traços de personalidade naquela coisa que eu ostento. Vocês entenderam isso? Então, quando eu era adolescente, eu lá com 15 anos andando com a camisa Metallica, Iron, Motorhead, se alguém falasse Motorhead é só barulho, eu tomava aquilo como uma ofensa pessoal, porque eu estava projetando minha personalidade naquilo. Então, esbarrava numa ofensa a minha personalidade. Quando você consegue se desprender disso e desligar desse tipo de comportamento, que isso só vem com uma certa maturidade, que se exige já ali por volta de começo dos 20 anos, né? Quando você está ali 20, 21 anos, já desenvolveu uma área do cérebro aqui na parte da frente, você já sabe mais planejar mais as coisas, raciocinar melhor, você vai ter que se desprender disso, né? E além das questões psíquicas, desenvolvimento, deixar certas fases lá que o Freud falou muito bem, que o Piaget falou muito bem, algumas fases para trás, tem que superar. E se você não supera, você tá aí, um tiozão de 40, 50 anos, ficando bravo porque alguém debochou da banda que você gosta. Também não estou excluindo as situações de churrasco, celebração, confraternização, em que todo mundo fica zoando a banda do outro. É bacana, isso não tem problema. Ficar falando Iron Maiden é melhor que Metallica, Megadeth é melhor que Metallica e não sei o que. Isso é zoeira, isso é curtição. Mas estou dizendo, quando a pessoa tem um discurso de ódio, que ela vai num canal digitar, esse cara é um isso, esse cara é um aquilo, seu isso, seu aquilo, porque você falou da cripta, porque você falou da Fernanda, isso é imaturidade. Isso é se apegar à fase da vida que já deveriam ter ficado para trás. Então, nós vemos isso. Eu participo de grupos de WhatsApp aí de pessoal do metal. Tem tiozão de 50 anos assim. Você entra lá, fala que não gosta da banda do cara, o cara começa a te xingar. Não tem problema. Mas o cara está estacionado, né? Empacou em fase imatura. E eu quero dizer para vocês que eu não estava ali necessariamente aconselhando a Fernanda Lira. Porque se eu estivesse, de uma maneira fraternal, se eu tivesse um amigo ou uma amiga que faz o que ela faz nas redes sociais, eu certamente aconselharia a tomar mais cuidado. Eu aconselharia a ser mais cauteloso. Por quê? Ou cautelosa. Por que isso? Porque o mundo hoje, ele é dominado por grandes empresas do metacapitalismo, né? Incluídas aí as Big Techs. E as Big Techs querem lucrar com essa estupidificação do público. Querem impulsionar você a ter tal comportamento de necessidade de atenção, de validação, de exposição de tudo da sua vida. As redes sociais, elas promovem mais esse tipo de postagem. E para quem tem uma banda, parece ser bom, mas para o ser humano que está por trás daquela máscara, pode ser muito ruim em algum momento da vida. E a Fernanda já passou isso agora, quando ela passou aquele fato, não vou citar, ela percebeu, tem muito hater, mas as mesmas pessoas que elevam a Fernanda Lira podem um dia derrubar. Eu recomendaria para o meu amigo ou minha amiga que fizesse isso, para ler a letra de Moth into the Flame, do Metallica, né? Tá ali no Hardwired to Self-Destruct. É muito boa essa letra porque fala disso.
né? Faz uma referência ali a Amy Winehouse, mas é essa a questão. É quem está te exaltando num dia te joga na fogueira no outro. E o James Hetfield colocou ali na letra muito bem, são as mariposas indo para a luz, achando que é a luz e na verdade é o fogo, né? É a fogueira, é a chama que vai destruir. Então é uma reflexão muito importante que o James Hetfield faz ali. Então eu receitaria, entre aspas, para Fernanda Lira, a letra de Moth into the Flame. E vejam que eu estou dizendo de um jeito fraternal, trocar ideia com um amigo, com um irmão, com uma irmã, com uma amiga, falar, ó, fica ligeiro, porque a mesma pessoa que hoje te exalta, te derruba depois. Por quê? Porque são estranhos, são pessoas que estão entregues à decadência das massas da nossa era, são pessoas que estão entregues ao efeito manada. Se muitas correrem para o outro lado, hoje muitas estão correndo para exaltar. Amanhã, se muitas quiserem detonar, a manada vai passar a detonar. Então precisa tomar muito cuidado. O ser humano que está por trás desse profissional, seja apresentador de TV, seja artista, jogador de futebol, o ser humano que está ali, ele precisa tomar cuidado, porque aquela máscara das redes sociais é uma mentira, né? É uma mentira, só que a pessoa passa a acreditar naquela mentira e passa a necessitar de validação e uma busca exagerada por atenção dos outros e validação. Olha, fez tal coisa, e aí, vocês acharam legal? Isso já está comprovado, isso daí está comprovado, é um distúrbio, gera um distúrbio, melhor dizendo, pode gerar um distúrbio psíquico, na medida em que a pessoa acostuma o seu cérebro a agir como um ratinho de laboratório. Lembrem daquelas experiências do ratinho de laboratório, em que ele é condicionado a ter um determinado comportamento, e se ele tiver aquele comportamento, ele mesmo bate a patinha numa manivela, num botãozinho, e vai pegar a comida. Vocês lembram disso? Põe na internet, tem esse experimento. Se ele vai lá e faz tal coisa, ele pode clicar e ele vai buscar comida. O ser humano, e isso está comprovado em estudos, eu não tenho fonte agora para citar, mas já li sobre isso, procurem aí pela internet que vocês vão encontrar. O ser humano acostumado com as redes sociais em excesso fica com o comportamento de ratinho de laboratório, ou seja, ele posta alguma coisa e espera a recompensa, que é a quantidade de likes e a quantidade de elogios nos comentários e a quantidade de views, se forem vídeos, né? Então, eu aconselharia, ninguém me pediu conselho, mas se fosse amigo, se fosse fraternal, eu falaria, cuidado, tenha cautela, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Eu acho que é isso que eu ia falar, se eu pudesse trocar ideia com alguém que tem esse comportamento de, como eu chamo ali, kardashianismo, excesso de busca por atenção, excesso de exposição, autoindulgência, tentativa a todo momento, constantemente de validação de multidões de estranhos que estão entregues muito à estupidez da decadência da nossa era. Eu diria, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Tamo junto? Forte abraço, valeu!